Fala galera, então vamos lá. Esse 20 Ultra, vamos começar com os pontos de acesso aqui. A tela estava aqui na minha base quente. 100 graus, tá galera? Deixei aqui mais ou menos uns 2 minutinhos só para aquecer um pouco, mas não tem a obrigatoriedade, né, de pegar e aquecer a tela, tá? Vocês podem fazer com ela fria sem problemas. Aqui o acesso a gente faz sempre com a rotação ao contrário do que a gente está indo. Se a gente está indo para lá, a rotação é o contrário, é para cá. Ó. A rotação é o contrário. Então sempre a gente fazendo com a rotação ao contrário para não dar nenhum tipo de problema, tá? Aqui a gente vai pegar bem no cantinho da imagem, tá? Para não pegar muito, depois a gente tem que retirar esse caco, né? Então para não dificultar, a gente pega só um pouquinho da imagem. Então vem aqui, ó. Começa passando, a rotação sempre contrária, tá? Aqui vamos ver se trincou, não trincou ainda. Vamos lá, passar mais. Vamos ver, aqui trincou já. Trincou. Ó, tanto esse ladinho aqui como esse já trincou, então aqui a gente já tem o nosso ponto de acesso. Desse lado, esse lado já está quebrado, então a gente vai fazer o ponto de cima. Vamos ver se já trincou já, não trincou, vamos lá. Rotação sempre contrária. Ainda não trincou, vamos continuar. Trincou, mas trincou lá no outro canto. Ó. Novamente. Vou conferir novamente, ainda não trincou. Ó, começou um acesso ali naquele canto. A gente já tem um acesso. Ó, trincou já ali. Aqui a gente já tem o nosso acesso. Vamos fazer na outra parte então. Rotação sempre ao contrário, tá galera? Cuidado sempre o arinho do aparelho. Começou um trinco ali já, mas não é o que a gente quer ainda. Vamos continuar. Vou conferir aqui. Não trincou ainda, vamos continuar. Trincou já e na parte superior ainda não. Então eu vou fazer somente na parte superior agora. Ainda não. Conferir novamente. Ainda não. Aí, beleza. Agora já trincou. A gente já tem o acesso dos 4 pontos, tá? Vamos colocar a telinha 100 graus aqui.
já feito o nosso acesso. Deixa eu só retirar aqui minha base. Essa separadora é muito pequena, esse celular é muito grande. Lembrando que a gente tem uma queima de polarizer aqui, né? Então aqui a gente vai retirar o vidro. O fio a gente vai utilizar o fio 0.03 milímetros. Vamos utilizar da F-Sheet aqui, fio muito top. Vou pegar outro, esse aqui já acabou, de tanto que eu uso. Vamos lá, vou pegar outro aqui. Retirei aqui já, vamos... A tela tá aquecendo, galera. Lembrando que tem que deixar mais ou menos uns... de volta aí uns 3 minutinhos, tá? Para recuperar a temperatura. Pra gente conseguir ter o nosso acesso, tá? Eu já fiz... Retirei aqui o fio, né? Só pra gente já deixar pronto. A gente já vai meter a faca nesse vidrinho aí. Começar a retirar aqueles pontos de acesso. Pra gente conseguir fazer o acesso do fio, né? Uma técnica um pouquinho diferente, tá? Essa técnica aqui a gente faz os 4 pontos de acesso para depois a gente conseguir passar o fio. Então aqui já deu uma aquecida, não vou demorar muito para passar o fio, para retirar os acessos. Cada vez que eu virar eu vou ter que retirar aquela base, né, porque essa base é muito pequena. E aqui a gente retira aqueles acessos, né, que a gente fez. Vou pegar um álcool. Vou dar uma levantada. Vem aqui com a lâmina, né? Ou até mesmo com a pinça, ó. A gente pode fazer até com a pinça. Se sente mais seguro, com a pinça pode fazer com a pinça. Não tem problema nenhum. Ó, retirou aqui. Retirar outro caquinho aqui de baixo também. Aqui a gente já tem o nosso acesso. Agora esse outro lado aqui, mesma coisa. Com muito cuidado, né? Porque aqui é a parte de baixo. Aqui não chega a ser no flex ainda. O flex ele é mais pro meio. Aqui a gente vai retirando com a pinça, ó. Com álcool e jogando pro lado. Mesma coisa esse aqui, ó. Peguem o vidro e vão jogando pro lado. A gente já tem um acesso, tá? Mas a gente tem que retirar esses outros caquinhos aqui. Esses outros caquinhos a gente retira ou com um plástico de cola oca. Deixa eu só retirar esse aqui. Ou plástico de cola oca, ou senão a gente pode retirar com uma espátula flexível, tá? Quem tem espátula flexível pode retirar com ela. Aqui é só colocar mesmo, tá? Não vai danificar nada. Vocês vão jogando pro lado. Mesma coisa aqui, ó.
aqui a gente já tem o nosso acesso. Deixa eu só retirar esses caquinhos aqui, ó. Tem o nosso acesso tranquilo aí. Agora a gente vai retirar os na parte superior, né? Lembrando, ver se a tela ainda está quente. E aí sim vocês comecem a retirar. Ó, viu que retirou para fora. Pegue um trinco aí que vocês vão retirar. Retirem para fora. Retirou, beleza. Aqui mesmo, ó, eu posso até tirar com a espátula flexível se eu quiser. Ó, com álcool, né, com auxílio de álcool, posso retirar com a espátula flexível se eu quiser também. Ou com plástico da oca, né, a ferramenta que vocês tiverem em mãos aí. Então aqui a gente já tem esse acesso aqui também. Agora é só o outro acesso, né. Vou virar aqui a telinha. Do outro lado. Essa separadora, ela não é grande, então dificulta um pouquinho. O álcool, né. Com o auxílio do álcool aqui a gente vai tentando jogar para fora. Tendo um acesso aqui já facilita, né? Então aqui a gente consegue trabalhar com espátula flexível. Ó, só que tem que ter o auxílio do álcool. Muito cuidado. Ó, vai retirando pro lado. Tranquilo. Galera, aqui a gente já tem outro. Ainda tem um trinco, um caquinho aqui, ó. Beleza. Aqui a gente vem com a rotação ao contrária. E retira as colinhas oca, tá? Ó. Todas essas colas oca aqui a gente já retira. E a gente tem que entrar na camada de baixo, tá? Linha Edge é a camada de baixo. Beleza. Agora que a gente já fez os 4 pontos de acesso, lembrando aqui que tem os polarizer que ele tá queimado, né? A gente vai virar a tela novamente a 100 graus. Vamos esperar uns 2 minutinhos, 3 minutinhos só para voltar a temperatura, aquela temperatura que a gente quer, né? E aí sim a gente vai começar a passar o fio. Estou guardando aqui minhas ferramentas. Lembrando, galera, aqui a gente está fazendo, né, a gente está fazendo tá fazendo diferente, tá, dos demais. Aqui a gente tem 4 pontos de acesso. A gente vai ir com o fio até o meio, volta, vai lá no outro ponto de acesso, né? Volta novamente, vai no outro e vai no outro, faz a mesma coisa. E a gente vai terminar praticamente no meio da tela, tá? Qual é a diferença daqui? Dependendo, né? A gente está com uma manchinha lá naquele ponto, manchinha que espalha, tá? Não mancha que não espalha. Mancha que não espalha a gente pode passar tranquilo. Mancha que espalha aqui. Qual é a diferença? A diferença é que a gente vai ter que abrir 3 pontos de acesso, a gente não vai abrir 4, e vai terminar naquela mancha. Essa é a única diferença, mancha preta. De restante, é tudo o mesmo procedimento. Tá?
É o mesmo procedimento aqui que eu estou passando para vocês. Só essa observaçãozinha aí que é muito importante vocês saberem, tá? Esperar mais um minutinho aí que a gente já começa a passar o fio. Vamos lá. Tela bem quente já, 100 graus, tá? Se quiser virar a 110 graus, tranquilo. Virem a 110 graus, vão recuperar um pouquinho da temperatura, mas se demorar muito, vocês vão ter que voltar na temperatura de 100 graus e vai ter que virar a peça, tá? Então, tem essas duas formas de fazer com a temperatura. Ou vocês comecem a 100 e vira quando virar 110, ou se não, vocês já ficam a 100 graus e permanece a 100 graus, tá? Então aqui, deixa eu colocar para cá mais a separadora, vamos lá. Ó, fiz o ponto de acesso aqui automaticamente ele vai trancar, né? Ele vai trancar, ou eu coloco uma pinça e auxilio o fio aqui para entrar embaixo do caco, ou se não até mesmo com uma lâmina, né, eu consigo auxiliar. Então as duas formas aí que tem de fazer, tá? Aqui ele já entrou, então aqui eu já consigo passar com o meu fio, ó. Então passo para lá, volto quando eu for passar na ponta, tá? Pressão bem para cima, e aí sim eu passo no meu trinco. Aqui ele tá trancando aqui, ó. Pode ver que ele tá um pouquinho, ele não chegou a passar totalmente fio, mas como ele já tá saindo, eu vou tentar auxiliar aqui com o meu álcool e tentar dar uma levantadinha aqui e jogar pro lado. Se ele sair, tranquilo, ó. Saiu, beleza. Então aqui a gente já economizou um pouquinho de tempo. E aqui a gente vai passando no meio, ó. No meio é tranquilo. Ó. Passa no meio, tá? Vocês podem fazer tanto do jeito que eu tô fazendo, que é pra mim ir passando o fio pra lá, ou também ao contrário, tá? É como vocês preferirem. Pode passar assim também. Tanto faz. O negócio é vocês fazerem a técnica 100%. Qual é a técnica? Né? Pressão bem para cima. Ó, pressão bem para cima. Ó. Pode ver que eu tô com a pressão bem para cima. Ó, roletando um pouquinho o fio. Venho aqui, ó. Passo para lá. Volto quando eu for passar na borda novamente. Ó, pressão bem para cima. Tá? Tô com a pressão bem para cima. Ó. E passo meu fio. Ó, passo para lá, para quando eu for passar pro outro lado eu volto um pouquinho, não fico no mesmo ponto. Por quê? Se eu ficar no mesmo ponto, o fio pode vir um pouquinho para cá e pegar o polarizer. Então eu volto volto com a minha mão esquerda, né? Volto um pouquinho para cima e depois eu passo lá no outro lado. Ó. Tá vendo que eu já tô até aqui? Galera, a gente tem 4 pontos de acesso, né? Por isso que a gente faz os 4 pontos de acesso. Uma forma um pouquinho diferente. A gente vem aqui, ó. Coloca por baixo do trinco, tá? Coloca um pouquinho, coloca aqui. Tu viu o que eu fiz? Vim aqui, ó, tentei colocar e coloquei o meu fio, né? O meu fio vai ficar aqui, ó, para não entrar por baixo da tela, porque daqui a pouco eu tô aqui, faço a pressão para baixo, ele vai lá debaixo da tela e mata a minha tela quando vê. Então aqui eu venho aqui, ó, coloco o fio por cima da minha tela e faço a pressão um pouquinho para baixo, só para entrar. No momento que entrou, pressão normal, tá? Ó, pressão normal, vou lá, passo no meio, ó. Não tô passando ainda na borda, então tá tranquilo. Ó, e aqui eu vou tentar passar até para retirar esse trinco aqui, ó. Não vou passar no meu canto aqui, tá? Vou tentar evitar. Mas não tenho o que fazer, porque se eu for até lá, posso pegar o polarizer. Então aqui, ó. Aqui trancou no meu vidro. É aquilo que eu tinha falado para vocês. Trancou no vidro, o que a gente vai fazer? Ó, vem aqui, vou auxiliar o meu vidro, né? Vou colocar o meu fio por baixo do meu vidro. Cuidado para não pegar a tela, tá? Se vocês quiserem também pode auxiliar com a pinça também.
Ó, auxiliei com a pinça, também dá de fazer com qualquer um dos dois. Pressão bem para cima, né? E a gente começa a passar, ó. Volta e passa no canto. Na borda, o segredo é vocês passarem sempre praticamente com o fio quase reto, tá? E a pressão bem para cima. Sempre a pressão bem para cima quando passar bem na borda, tá? Até no meio assim vocês não precisam fazer pressão lá em cima, mas na borda é praticamente obrigatório. Ó, vem aqui, passa na borda, volta um pouco, aquele macetezinho que eu passei para vocês aquela hora, tá? E passem no meio. Aquele macetezinho que eu falei que é voltar para cima, né? Seria voltar para cima e aí passar lá no outro ponto. Então aqui a gente vai passar um pouquinho no meio. Opa, coletar um pouquinho o fio. Deixa eu só ajeitar aqui. Beleza. Passa na outra borda. Como aqui eu já não passei, ó, aqui eu passei, aqui não. Então aqui eu ainda posso passar o meu fio lá com a minha mão esquerda lá em cima, não tem problema, tá? Então aqui eu já não posso mais passar. Então aqui eu tenho que voltar meu fio, colocar a pressão bem para cima, tá? E aí sim eu vou passar. Cuidado, quando vocês passarem de um trinco ao outro, sempre tem que cuidar para ver se passou o fio por baixo do outro trinco, para ver se não vai trancar o fio e depois vocês quando verem aí matar a peça ou pegar o polarizer. Ó, passou, tranquilo. Vamos continuar. Voltem um pouco, tá? E aqui a gente vai retirar já os trincos. Toda vez que a gente passar de um trinco e tu vê que ele já passou já passou o fio, né? A gente consegue retirar, vocês retirem. Aqui. Deixa eu retirar esse adesivo aqui, senão fica ruim até a minha visualização. Aqui eu não vou passar ainda, ó, lá naquela borda, né? Porque a gente tem que ficar com o fio praticamente reto, ó. Só vou encurtando aqui a distância. Agora sim. Agora eu vou lá. Ó, pressão bem pra cima. Minha mão esquerda tá bem pra cima, galera. Pra não acontecer de pegar nenhum polarizer, não. Ó. Então aqui volta um pouco. Pressão bem pra cima e passa de novo. Volta e passa no meio. E assim a gente vai. Eu tô falando várias vezes para vocês porque essas técnicas aqui, ela tem que ser regrada, tá? Porque qualquer errinho é fatal na linha edge. Então sempre vocês peguem essas regras, botem na cabeça de vocês que tem que ser dessa maneira. Não pode ter erro, galera. Não pode ser pressão para baixo em nenhuma maneira e passar o fio, né? Passar o fio enquanto vocês não voltarem para cima. Então aqui passamos, vamos lá. A gente já está perdendo temperatura. Isso aí eu já tô sentindo um pouco aqui, tá? Se vocês, como é que eu sinto quando eu perdi temperatura? Cola rígida, tá? Já vou cortar aqui e vou virar minha peça. Cola rígida, e se vocês tocarem na peça, né, conseguirem ficar com o dedo na peça é porque ela já está fria, porque, né, a separadora a 100 graus, se vocês conseguirem tocar na separadora a 100 graus, a separadora de vocês pode ter certeza que está ruim. Então a peça tem que estar da mesma forma. E a cola ela vai ficar um pouquinho mais dura, tá? No momento que vocês perceberam que a cola está um pouquinho mais dura, tá mais difícil de sair, né, tá um pouquinho mais difícil de passar o fio, voltem na temperatura de 100 graus, tá? Tanto, se vocês estão a 110 graus, coloca 100 graus aqui, nunca coloca a tela a 110 graus, tá? Sempre a 100 graus. Sempre respeitar a temperatura da peça. E aí sim vocês conseguem passar tranquilamente aí o fio de vocês depois. Esperar mais um minutinho aí, a gente já volta já com a temperatura normal e já consegue passar o fio tranquilamente. A gente já está praticamente, a gente está num terço da peça, né? A gente vai vir mais ou menos no meio e vai fazer aqueles acessos embaixo, tá? Então por enquanto a gente faz assim.
Se ele já tá no meio, agora eu não lembro. Tá se eu não me engano, tá 1/3, né, galera? Tá aqui, ó. Mais ou menos aqui. A gente vai vir mais ou menos aqui e vai vir com ponto assim. Com ponto de acesso lá de baixo. Esperar alguns segundinhos e vamos virar a peça de novo. Caso vocês, vocês esperem um pouquinho mais, é que eu estou em aula aqui, para não ficar muito comprido o vídeo, eu vou já virar a peça. Mas se vocês esperam mais um pouquinho, né, até recuperar aí a temperatura ideal e voltem na temperatura, voltem com a peça virada para cima. Ponto de acesso lá embaixo, que a gente já está no meio da peça, ó, praticamente, tá? Chegou no meio da peça, a gente pode ir lá no outro canto. Vamos colocar o fio, tentar colocar o fio ali por baixo, colocou, beleza. A gente passa o fio um pouco, ó, não chega ainda na borda, tá? Vou voltar aqui um pouquinho o fio. Vamos encaixar o nosso fio lá por baixo do outro vidro. Encaixou, beleza. Fio bem esticado. Voltem um pouquinho aqui, ó, pressão bem para cima. Passem o fio. Galera, tem um trinco aqui e já vai pro outro, né? A gente sempre tem que cuidar para ver se passou por baixo do trinco, que nem eu tinha falado daquela hora, mesma coisa agora. Isso aí vocês têm que cuidar sempre, tá? Então aqui, vou roletando aqui um pouquinho, já consigo tirar esses vidrinhos aqui do lado, já retiro esses vidros aqui do lado. O outro lá em cima, acho que não tem trinco ali. E vamos lá, passa do outro lado, volta um pouquinho aqui o fio, né? Deixa eu coletar um pouquinho, aí. Volta um pouco o fio, não tem problema se tem um flex aqui, tá? O negócio é vocês fazerem a técnica 100%, ó. Podem passar tranquilo, ó. Voltem, passem o fio, voltem, passa o fio lá no outro lado. E assim vocês vão, ó. Pressão bem para cima. Peça quente, angulação 100%, não tem erro. Ó. Aqui a gente chegou no meio, né? Como ali tem muito trinco, poderia finalizar ali, tá? Como eu poderia fazer aqui? Vim aqui, como a gente já está no meio da peça, e vim praticamente com um fio reto, tá? Que a gente não vai exercer tanta pressão assim. Então a gente pode fazer dessa maneira aí também, tá? Daqui a pouco querem fazer... passar aqui, ó, por exemplo, ó. Deixa eu passar aqui com o fio. Deixa eu ver se não vou... Aqui já está muito alto, a gente vai ter que voltar aqui um pouquinho e passar no outro ponto, porque senão tem muito risco de pegar polarizer. No momento que está forçando um pouco a peça, ele tem risco, tá? Então... pressão bem para cima. Ó, aqui já tem... tá com risco também. Deixa eu ver aqui novamente. Aqui foi tranquilo. Ó. Show de bola. Aqui eu poderia fazer muito bem aquela angulação assim, ó. Ou reto, tá? Ou indo angulando, né? Indo nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, até chegar, diminuir até aqui, tá? Mas eu vou fazer como a gente fez, como a gente conversou já desde o princípio, né? Em 4 pontos de acesso. Então aqui consigo ver um trinco aqui, ó. Deixa eu só virar aqui a peça. Esse trinco aqui tem que sair. Muito risco de danificar por causa daquele trinco ali. Então aqui a gente vem, ó. Tenta colocar no ponto. Não deu porque tem muito trinco pequeno ali. Retirei um.
passar novamente o fio. Vou tentar passar na borda primeiro, porque ele aqui tem menos vidro, né? E vou tentar encaixar meu fio ali por baixo. A gente passa o fio lá naquele outro ponto. A gente vem passando, tá? Se quiser roletar, pode roletar para lá. Aí vem passando no meio. Cuidado para não passar naquela borda, galera, e matar a peça, tá? Então aqui a gente já passou naquelas partes ali, a gente já consegue retirar aqui tranquilo. Vou tirar esse vidro aqui já. Beleza, vamos voltar aqui, ó, e já vamos passar agora na borda onde a gente fez o ponto, né? Voltar um pouquinho o fio aqui, passa no meio, volta, passa na borda, e assim a gente vai, como a gente fez desde o início. E essa tela tá funcionando, galera. Tá com o polarizer queimado, essa tela tá funcionando. Agora que a gente já fez toda essa parte aqui, ó, a gente já conseguiu, vai finalizar no meio, né? A gente só vem finalizando. Cuidado dos caquinhos, né, que a gente já passou. Sempre retirar cada vez que a gente passar. E sempre angulando bem, ó. Mesmo que a gente tá no meio, a angulação tem que ser boa, né? Até para não marcar polarizador nem nada. Essas telas aqui fácil marca polarizador. Ó, aqui já deu de retirar. A gente vem aqui, ó. Qualquer coisa, se ficar duro para retirar, vocês colocam um pinguinho de álcool. Aqui tá duro de retirar, vou tentar passar mais aqui. Já deu uma esfriada na peça, né? Mas eu vou retirar aqui mesmo com a peça mais fria, pra gente finalizar a aula aqui. Então a gente vem aqui, ó. A gente vai passar, terminar no meio da peça, como eu tinha falado desde o início. Então aqui a gente vai finalizando. Vem aqui, né? Passa. Arrebentou o fio, primeira vez que arrebento o fio, hein? A angulação quer dizer que está muito boa. E também a cola está um pouquinho mais dura, né? Por causa da temperatura da peça. Então a gente vem aqui, ó. Angula bem. Deixa bem angulado o fio, né? Assim a gente vai diminuindo. E praticamente a gente terminou no meio, ó. Praticamente não, né? Terminou no meio. E aí tá retirado o nosso vidrinho. Vamos testar, ver se tá funcionando. Tirar o nosso vidro aqui e vamos testar. Ela tá bem quente. Vou colocar nosso testador aqui do S20 Ultra. E aí, tá funcionando a nossa peça. Polarizador queimado, né? Até meu testador tá
sem bateria, mas já deu de ver que está funcionando 100%, né, galera? Então a gente não pegou polarizador, a gente não pegou polarizer, a gente não danificou a peça, não deu linha, que é o mais importante. Não sei se vai ficar parado aí, só pra gente testar o touch. Olha ali, ó, o touch funcionando, ó, perfeitamente. Então é isso aí. Fechou, galera? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar nos comentários, tá? Se gostou, dá 5 estrelinhas, que ajuda bastante, tá? Então, fechou, galera? Grande abraço e até a próxima aula.